real e ponto. Os fatos que precificaram o mercado financeiro brasileiro e o mercado financeiro internacional nessa semana pesada para o mercado financeiro brasileiro. Vamos aos principais fatos. Primeiro, a semana de cara começa com todo mundo de olho na quarta-feira, porque na quarta-feira sairia a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos. E nessa ata, o mundo inteiro queria enxergar, ver quais seriam ou quais serão os próximos passos da autoridade monetária em relação à taxa básica de juros. E vamos aos fatos. Está claro que os juros, se caírem esse ano, cairão uma vez só e 0,25 ponto percentual. Inclusive, essa é a aposta majoritária na Bolsa de Chicago. Mas por que eu estou começando e falando de Estados Unidos? Vou lembrar vocês, quem faz o preço do dinheiro no mundo são os americanos. Eles têm a maior economia do mundo e a taxa de juros deles, quanto mais alta, mais atrativa para as aplicações do dinheiro do planeta. Assim, se a taxa de lá permanecer alta, é muito difícil que outras taxas de juros caiam, mas deve acontecer. Talvez o Banco Central Europeu se antecipe e faça o primeiro corte antes dos Estados Unidos. Mas está havendo uma preocupação muito grande com o custo de carregamento das dívidas soberanas, né? Porque as taxas de juros subiram em nível global e o endividamento, a dívida pública, a questão fiscal está ficando séria nos Estados Unidos, está ficando séria na China, porque o custo de carregamento dessa dívida subiu muito. E os Estados Unidos estão ali, né, tentando achar o momento certo para fazer o primeiro corte que aliviaria esse custo de carregamento da dívida, mas eles têm que ser cirúrgicos, porque a pior coisa do mundo na correção de um processo inflacionário é o repique da própria inflação, o que tira a credibilidade do Banco Central e, ao mesmo tempo, reforça esse repique se ele acontecer. Portanto, o que a gente vê pela leitura da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano é cautela. Tem gente, inclusive, falando dentre os membros que talvez seja necessária uma nova rodada de alta nos juros, tamanha a resiliência da inflação. Então isso foi na quarta e já jogou aí uma ducha de água fria. Mas se isso não bastasse, na quinta-feira saiu um índice muito importante, que é o PMI composto. O PMI composto é um índice que mede a atividade da economia no setor industrial e no setor de serviços, que são os principais setores na formação do PIB lá dos Estados Unidos. E o que aconteceu? O setor de serviços está realmente muito assanhado. E o PMI composto, cuja expectativa era de uma estabilidade, ele subiu e subiu muito. Foi para mais de 54 pontos, 54,4, e é o maior dos últimos 25 meses. Ou seja, em mais de 2 anos nós estamos tendo a maior leitura, puxado principalmente pelo setor de serviços, que é o que mais pressiona a inflação nos Estados Unidos. Nesse dia, na quinta-feira, as bolsas americanas caíram forte e recuperaram um pouco na sexta-feira. É feriado nos Estados Unidos na segunda, dia, né, o Memorial Day, onde eles cultuam, né, os mortos nas guerras, né, os militares que morreram defendendo os Estados Unidos. Então, não teremos mercado na segunda. Então, na sexta-feira tivemos uma recuperação das bolsas, o dólar caiu em relação às principais moedas do mundo, os juros cederam um pouquinho, mas no Brasil não. No Brasil nós tivemos o índice Bovespa em queda durante toda a semana e ele fechou na sexta-feira com a sexta queda consecutiva. Pegou a queda da sexta-feira da semana atrasada e ainda colocou mais 5 quedas, né? E aí 6 pregões consecutivos, voltou para 124 mil pontos, é o pior desempenho desde março. Acumulou na semana uma queda de 3%, e o dólar acumulou uma alta de 1,29. A moeda americana já vai chegando muito próximo de R$ 5,20. E o que está acontecendo aqui dentro? Tudo.
Eu vou citar alguns exemplos para que vocês entendam o momento que nós estamos vivendo, de queda de popularidade do presidente Lula, e para combater a queda de popularidade, ele lança a mão de viés populista, o que atrapalhou bastante o final da semana, e eu vou explicar por quê. Além disso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participando de um seminário de política monetária na Fundação Getúlio Vargas, ele mesmo disse que a questão da credibilidade do Banco Central está pesando nas expectativas de inflação e tornando o investidor mais desconfiado em relação ao Brasil. Gente, isso é muito sério. Eu sempre falei aqui que para a gente construir a credibilidade demora tempo, mas a destruição da credibilidade é por um fio, e na hora que acontece, o mercado precifica com muito mais força e com uma rapidez muito maior do que aquela que a gente usa, né? Para construir é um processo lento, e aquilo vai sendo precificado dia a dia, mês a mês, ano a ano. Mas na hora que você perde a confiança, perde a credibilidade, a precificação ela é quase que imediata, os investidores ficam ariscos, e ainda mais se tratando de Brasil, né? Porque nós temos um currículo aí não muito invejável. Então, o que está acontecendo? Essa possibilidade de uma ingerência política nas decisões de política monetária do Banco Central está sim pesando no mercado. Roberto Campos Neto está saindo em 2025, e quando a gente olha para a curva de juros, você tem um comportamento nas curvas mais curtas, mas depois de 2025 o prêmio, o juro é maior, exatamente por essa incerteza em relação à condução da política monetária no Brasil. Então nós já falamos aí do Roberto Campos Neto e vamos falar também da posse de Magda Chambriard na presidência da Petrobras, que aconteceu na sexta-feira pela manhã. O Conselho de Administração reuniu, conduziu ao cargo de presidente, e o preço do barril de petróleo subiu no mercado internacional, mas as ações da Petrobras não. As ações da Petrobras caíram. Essa conexão que os próprios ministros, Fernando, não sou eu que estou falando não, o Fernando Haddad falou que a presidente da Petrobras é quase que um ministro, que tem que ficar trocando, né? Ficar próxima do executivo, do presidente o tempo inteiro. A Petrobras é uma SA, uma sociedade anônima negociada em bolsa, e ela deve satisfação aos seus acionistas. A União tem a maior parte das ações de controle, das ações ordinárias, mas a governança, as boas práticas de governança corporativa mandam que a empresa seja conduzida e dê satisfação a todos os seus acionistas e seja conduzida da melhor forma possível para o bem da empresa, para o resultado da empresa e, é claro, para a distribuição dos dividendos e o crescimento da empresa em favor dos seus acionistas. Se Magda fizer o que estão falando que ela vai fazer, seguir a cartilha do governo para que a Petrobras se transforme numa indutora do emprego, na geração de emprego, de renda do país, adotando políticas nacionalistas em detrimento da concorrência, né, do mundo aí. Nós já vimos esse filme em 2000 e Dilma, no governo Dilma, e a gente viu no que deu, né? E o que está sendo dito é que ela vai retomar, né, o refino. O refino é estratégico, mas desde que as refinarias sejam construídas e funcionem, e não fiquem ali projetos gastando dinheiro. Primeiro, o dinheiro da Petrobras, dos seus acionistas, dentre eles a União. Se a União é acionista, todo brasileiro é acionista. Se a Petrobras quebrar, como já quebrou, e a Petrobras chegou até a maior dívida do mundo, quem pagou a dívida? Nós, brasileiros, porque a Petrobras não quebra. Então, gente, esse é o grande dilema, esse é o grande problema. Então, em dia de alta do preço do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobras caíram. A mesma percepção
de ingerência política nos destinos da empresa. E existe um rumor muito forte de que os acionistas minoritários estrangeiros estariam se organizando para convocar uma assembleia para discutir exatamente a governança da Petrobras, já que toda aquela blindagem que foi feita na época do Michel Temer, né, quando a Petrobras quebrou, o Temer assumiu, depois do impeachment da Dilma, veio o Pedro Parente, criou toda uma blindagem de governança, de lei das estatais, isso tudo está sendo desprezado e descartado. Mas, enfim, vida que segue. Já dei o exemplo do Roberto Campos Neto, já dei o exemplo da Petrobras e agora vamos ao exemplo que derrubou, né, como um tsunami, as ações da Casas Bahia, Magazine Luiza, das varejistas brasileiras. Essa sinalização do presidente Lula em vetar um projeto que está sendo costurado para ser votado na semana que vem, para tratar de forma isonômica, com isonomia, os produtos que são importados via os produtos chineses, via as plataformas chinesas, que tem isenção tributária se a compra não exceder $50, né? Da mesma forma que os produtos brasileiros, porque as empresas brasileiras, elas produzem no Brasil, elas pagam impostos aqui no Brasil, e os produtos chineses vêm com essa isenção. E o presidente Lula chamou esses produtos de bugigangas. Essas bugigangas, segundo estudos que foram feitos pelos órgãos representativos do varejo e da indústria, eles já estão tirando quase 300 mil empregos aqui no Brasil. E segundo esses estudos também, o presidente disse que tem que deixar o pobre importar, né? Pessoas que ganham até 2 salários mínimos, apenas 18% dessas pessoas compram nesses sites. O grosso são aquelas pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos. Mais de 40% dessas pessoas fazem compra nesses sites. E resumo da ópera, as ações da Magazine Luiza caíram 7%, Casas Bahia caíram mais de 4%, exatamente pelas questões que o varejo, que o comércio, que a indústria estão colocando. A competitividade não existe. Então, nós estamos perdendo terreno para os produtos fabricados e vendidos, fabricados na China pelas indústrias chinesas e pelas plataformas, pelo e-commerce dos chineses. Ainda tem uma coisa mais séria: vários varejistas brasileiros estão migrando seus negócios para essas plataformas de e-commerce em detrimento das plataformas brasileiras. Então, o assunto é sério, não se trata de bugigangas. E outra coisa que hoje, eu fiquei sabendo hoje pela manhã, a maioria dos produtos produzidos aqui no Brasil e comercializados vão até R$250, né, ou 290. Então, se você tem $50, o dólar está a 5,20, 5 vezes 5, 250. Então, não é justo o que está acontecendo no comércio e não é justo o que está acontecendo com a indústria brasileira em se tratando dessa isenção tributária para produtos produzidos lá fora e que são importados desde que o valor não exceda $50. Então, gente, juntando isso tudo, o caldo aqui não está nada interessante, né? E o presidente perdendo popularidade, tentando ser populista, e nós perdendo mercado. A Bolsa de Valores brasileira, na sexta-feira, não negociou nem 17 bilhões. Então, como eu disse, não é mais uma bolsa, é uma porchete. E não é justo com o empresariado brasileiro que o mercado de capitais seja dizimado, que o mercado de capitais seja desprezado por esse populismo de querer fazer com que o governo seja o protagonista na condução da economia. O governo tenha que arrecadar impostos e contribuições que vêm da atividade produtiva, que tem que ser protagonizada pela iniciativa privada. Com os impostos e contribuições, o governo tem que dar para todo mundo educação, saúde, segurança de qualidade e criar
um ambiente com segurança jurídica para que as empresas possam produzir em paz, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Como diria o Malan, no Brasil, até o passado é incerto. Portanto, gente, essa confusão de querer que o governo seja o protagonista, que o governo dê palpite em tudo, está tirando do investidor, está tirando do investidor brasileiro, do investidor estrangeiro, essa credibilidade que foi duramente construída até aqui. O governo gasta muito, gasta mal e nos endivida. E quanto mais ele gasta muito, gasta mal e nos endivida, maior é o risco Brasil, maior será a taxa de juros, maior será o risco de empreender aqui e mais pobre será a nossa sociedade. Porque quem tem que gerar emprego, gerar renda e fazer a economia girar é o setor produtivo. E quanto maior o setor produtivo, quanto mais próspero o país, mais próspero será o Estado brasileiro através da arrecadação dos tributos, dos impostos, das contribuições que são geradas no processo produtivo. É essa lógica que não entra na cabeça dos políticos brasileiros que querem, em nome de um projeto de poder, abraçar, entrar aonde não deveriam entrar, na condução da economia do país. Eu vou ficando por aqui.